Olá, meus amigos, companheiros de estudos bíblicos. Estamos aí de volta para dar continuidade aos nossos estudos ali da série Textos a Miúdo e Mal Interpretados. Hoje, o quarto vídeo, né? A quarta parte dessa série. O quarto vídeo da série. E o assunto continua a ser salvação. Este é o último vídeo que nós vamos fazer nessa parte de salvação, porque eu acredito que com esses 3 vídeos falando desses textos que dá a impressão que se perde a salvação, os irmãos aí poderão então despertar, no caso, se ainda não conhece, mas despertar para outros textos, porque são inúmeros textos que as pessoas trazem para a gente tentando mostrar que perde a salvação. Esse aqui está escrito aqui. Amados, nós vimos no vídeo passado que não se perde a salvação. Então eu acredito que com esses textos que nós vimos é suficiente para a gente ter firmeza, certeza a respeito da salvação. E então daí nós podemos passar para outros, focalizar, né, outros temas, outros assuntos, que à medida que o Senhor for nós dando, né, nós vamos então repartindo aí entre nós, né, esse banquete maravilhoso que o Senhor nos dá da sua palavra. Então vamos à Bíblia. Aí está. Textos a miúdo e mal interpretados. Quarta parte, ainda falando da salvação. Vamos ao texto. Este, amados, é outro texto no mesmo livro de Hebreus, que nem nós vimos no vídeo passado. Nós estudamos o livro de Hebreus lá no capítulo 6. E agora nós vamos ver algo também semelhante aqui no capítulo 10. Veja lá, Hebreus capítulo 10, versículos do 25 ao 31. O que diz ali? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, e quanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem mais como se salvar. Porque o sacrifício de Cristo é que trouxe salvação para nós. Então, se nós não crermos nisso aqui, não tem mais o que possa trazer salvação para nós. Entendido? Continuando. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Realmente, amado, se a pessoa cair na mão de Satanás, Deus é maior para tirar de lá, para livrar. Qualquer outra coisa, cair na mão dos homens lá, os mais violentos, pior assassino, Deus é muito mais poderoso para livrar, para tirar da mão. Agora, das mãos de Deus, quem que tem poder para tirar? Ninguém. Ninguém livra. Então, os juízos de Deus, amado, nós devemos de temer, sim. Devemos de temer. Agora veja o que esse texto diz. Qual a impressão que dá? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Congregar é se reunir, é participar do culto. Então, eu já notei que em muitos lugares as pessoas usam esse texto para obrigar as pessoas a participar de todos os cultos. Principalmente para dar ofertas, todos os cultos ofertas. E coisas desse tipo assim. Então usa-se o texto como um pretexto
texto para manter as pessoas ali. É claro que é bom e é ótimo as pessoas se congregarem sempre. O Senhor Jesus falou, ele deu certeza que onde 2 ou 3 estiverem congregados ao nome dele, ele está ali no meio. Então, quanto mais as pessoas se congregam, mais está desfrutando da presença de Jesus ali pelo Espírito Santo. É maravilha. Mas se a pessoa não se congrega, não vai perder a salvação. Existem casos em que pessoas, às vezes, estão congregando no meio da cristandade, não é o corpo de Cristo. Está congregando lá numa denominação, e essa pessoa, às vezes, essa é uma pessoa sincera para com Deus, que quer viver uma vida de piedade, de acordo com o Evangelho da Graça, mas às vezes aquele ambiente é um ambiente pesado, é um ambiente deturpado, onde a pessoa não consegue viver aquela vida que queria viver em Cristo, na sinceridade. De repente começa a desviar para outras coisas, e a pessoa resolve sair daquele lugar, resolve sair daquele ambiente. Aí fica sem se congregar por uma porção de tempo. Mas é melhor ficar sem congregar do que congregar num ambiente de pecado, num ambiente que afronta a Deus e coisas assim. Então, tem pessoas que às vezes pensam, permanece num lugar tirano, porque lá é manipulado. As pessoas, se você deixar de congregar, se você não participar dos cultos, você vai para o inferno, papapá, e perde a salvação. Veja bem que não, aqui está dizendo que não devemos deixar de congregar, mas está falando aqui do corpo de Cristo. No corpo de Cristo, sim. No lugar onde é a verdadeira igreja do Senhor Jesus, onde as pessoas se reúnem, como a Bíblia diz, a partir de 2 ou 3 reunidos, não é se reúne, a pessoa é reunida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo assim, convence a pessoa a estar ali reunido, tem prazer em estar reunido ali, porque ali é um ambiente sadio, é um ambiente verdadeiramente cristão, é o verdadeiro corpo de Cristo. É maravilha, a pessoa está ali congregada sempre, se edificando cada vez mais. Vamos mais. Agora, por que se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados? Veja que aqui, mais uma vez, vamos falar que nem falamos no vídeo passado. Essa carta foi escrita aos hebreus, a pessoas que estavam acostumadas com a lei de Moisés. Tanto que o escritor ele fala aqui, ó, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Veja que aqui o próprio texto ele está falando de rejeição. Quem rejeita a graça de Deus, quem rejeita o Senhor Jesus, né, é uma rejeição. Não é para a pessoa que peca, a pessoa que cai, a pessoa que sai lá do ambiente para não estar se contaminando daquele lugar, prefere se afastar até que o Senhor, né, traga para mais perto dele. Então, não é disso que está falando de pessoa que rejeita, daquelas pessoas que estão lá na igreja, mas não creem. Estão lá para se divertir, estão lá para uma coisa. E infelizmente, no meio da cristandade, acontece isso em muitos lugares, que as pessoas vão lá, mas vão lá para se divertir. Aquele ambiente é como se fosse um clube. É como se fosse um clube. Que não há temor de Deus ali, aquelas coisas. Então, o que o texto está falando é disso. E veja que é para o povo hebreu, para aquela congregação de judeus que abraçaram a fé no Senhor Jesus. Então ali estava misturado, pessoas salvas e não salvas, como é na cristandade hoje. E o escritor aqui está alertando aqui, por exemplo, aqueles que são sinceros, para eles observarem, no caso, aqueles que não estavam crendo e não ficassem contaminando com eles. Porque daqui ele fala que aqueles, por exemplo, que deliberadamente pecavam, eram pessoas que não eram salvos. E podia contaminar outras pessoas.
Tanto, veja, tanto que ele era a congregação de Hebreus, que ele cita aqui a lei de Moisés. Quer dizer, aquelas pessoas, tinha, ali no meio tinha pessoas que eram judeus, acostumados com o judaísmo, com todos aqueles rituais lá, que vieram ali, tipo, fazer uma experiência no meio dos cristãos. Ah, está uma nova religião, vamos ver como é, que ambiente que é aqui. Mas, na verdade, eles não criam em nada que estava ali. Eles acreditavam, era lá nos rituais deles, nos rituais judaicos. Certo? E daí aqui ele prossegue, né, dizendo que, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, quem rejeitasse a lei de Moisés era morto. Imagine quanto maior castigo é merecedor daquele que pisar o sangue da aliança, que pisar o Filho de Deus, que daí não tem mais sacrifício pelos pecados. Então, esse texto, infelizmente, é usado por pregadores que não conhecem a verdade do texto, não conhecem mais profundamente a Bíblia, e por pessoas que aproveitam a situação para manipular aqueles que não sabem. Entende? E daí aterrorizar, colocar medo que se não der o dízimo, não for enfiar no dízimo, vai perder a salvação. Se não participar de todos os cultos, perde a salvação. E uma série de coisas lá que inventam para manipular as pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando que não se salva aqueles que já não são salvos. Aqueles que estão no meio dos cristãos, mas não são cristãos. Percebe? Então é isso o que acontece aqui. Nós voltamos aqui, agora não vamos nem comentar, vamos apenas ler esses textos aqui de volta, porque nós já lemos, já vimos eles, já comentamos eles no vídeo passado. Mas veja, só para lembrar que a salvação, quem é salvo não perde a salvação, vamos ver aqui. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu estarei no último dia. Quer dizer que ninguém vai verdadeiramente a Jesus se não for levado por o Pai. Aquele que é levado pelo amigo, por tal, se não é o Pai do Senhor Jesus que está levando, essa pessoa então não se converte. Pode ter uma falsa conversão, mas não uma verdadeira conversão. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É garantido que a pessoa é salva, não perde a salvação. É isso que o texto está dizendo. Agora nós vamos aqui comentar um pouquinho esse outro texto aqui de Efésios, para nós selar neste nosso estudo aqui a respeito da salvação com chave de ouro, e ter a firmeza, amados, e ter a alegria da salvação. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Versículos do 3 ao 14. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas presta atenção aqui. Como o salvo, ele já foi salvo antes de nascer. Muito antes, ele já é salvo, já foi escolhido por Deus e destinado para a salvação. Não tem como perder a salvação. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, né, antes da fundação do mundo. Veja, o salvo já é escolhido antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele. Deus nos predestinou para Jesus Cristo antes da fundação do mundo, né? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da minha vontade. Eu escolhi hoje aceitar Jesus. Hoje eu escolhi que eu vou santificar minha vida. É isso? Não.
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É a vontade de Deus, amado, que nós somos escolhidos, não é nossa vontade, ninguém aceita Jesus. A pessoa que só aceita Jesus verdadeiramente como seu único, suficiente Salvador e Senhor, quando o Pai leva a Jesus. A pessoa que vai por emoção, que vai por algum outro interesse, a boca diz que aceitou, mas o coração não aceitou. Não adianta. Então você compreende como o salvo, ele foi predestinado, foi escolhido antes da fundação do mundo. E isso não é pela vontade humana, pela vontade de ninguém, é pela vontade de Deus. Para louvor da glória da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente, amado. Foi Ele que nos concedeu. Ele é Deus, né? No qual Deus, né, temos a redenção, no qual, né, em Jesus Cristo, no qual temos, não é? Bom, se a pessoa não fizer nenhum pecado até morrer, então daí vai ter a redenção. É isso? Não, no qual já está dizendo que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza da minha graça. Eu escolhi ser salvo, eu aceitei Jesus e babá. Não, eu só aceitei Jesus porque o Pai me levou até Jesus e então eu aceitei. E isso é pela graça de Deus, não é minha graça. E que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da minha vontade, a tua vontade que está assistindo, da vontade de Deus. Nós desvendamos o mistério da vontade de Deus, né? Segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, isto é, no tempo determinado, no tempo da igreja, no tempo depois da morte do Senhor Jesus, é que foi manifesto. Antes estava tudo oculto em Deus, tudo criado, tudo projetado, tudo certinho, mas não era manifesto. No Antigo Testamento ninguém imaginava que um dia ia existir igreja aqui. Mas foi revelado primeiramente para o apóstolo Paulo e depois para todos os outros apóstolos, né? A dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, que é dispensação? Dispensação é dispensado algo, é entregue algo, essa dispensar, né? O que? Dispensação da dispensação da plenitude dos tempos, isto é, quando Deus determinou, Deus dispensou o tempo da igreja. A igreja tem um tempo aqui na terra, amado, da morte do Senhor Jesus até o arrebatamento. Essa dispensação da plenitude dos tempos para nós, a igreja, né? Nos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual, em Cristo, né, fomos também feitos herança, predestinados. Eu me arrepio que eu vi, tem muitas pessoas que acreditam assim, e eu ouvi da boca do pastor Silas Malafaia ele dizer que se existe predestinação, Deus é injusto. Olha que blasfêmia de um homem que é tido como exemplar, né, como exemplo de cristão, né? Não acredita que exista predestinação. Então fomos feitos herança predestinado segundo propósito, não é tua, né? Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, da vontade dele. Quer dizer que é um propósito da vontade de Deus a nossa salvação. Como que alguém vai tirar, amados? Como que alguém vai frustrar a salvação? Não tem como. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós depois, veja bem quando que a salvação acontece. Os escolhidos já foram escolhidos lá
antes da fundação do mundo. Mas esta salvação ela é manifesta quando? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, isto é, a garantia da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Glórias a Deus. Você pega esse final aqui, amado, e nós vemos quando que a salvação se processa na nossa vida. Quando nós ouvimos, por que acontece? Nós fomos já predestinados, escolhidos, separados, Deus já projetou tudo lá, antes de nós existir. Então já estava tudo certo lá, quem que eram os que iam formar o corpo de Cristo aqui na terra, tudo. Mas as pessoas nem existiam ainda, nem tinham nascido. Então, o tempo foi passando, daí o que aconteceu? Eu nasci, você nasceu e nós continuamos, que Deus segurando. Você já reparou quantas pessoas que acontece? Já reparou quantas pessoas acontecem de escapar da morte? E eu sou um deles. Desde pequeno, desde criancinha, de colo, eu já andei beirando a morte. A minha família era uma família que era católica na época que eu era criança. Então tinha aquele costume, quando uma pessoa estava quase morrendo, eles colocavam uma vela acesa na mão e fazia ali a pessoa segurar até o último suspiro ali. Comigo aconteceu isso. Eles me puseram uma vela na minha mão, só esperando eu dar o último suspiro. E o Senhor me sustentou. Por quê? Porque os escolhidos, amado, Deus guarda, não tem Satanás que consiga destruir aquela pessoa. Até a pessoa chegar ao conhecimento, a ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e ser salvo. Não tenho que tirar a mão do Senhor. Porque veja que o texto que diz ali fala, né, que em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, isto é, depois que nós ouvimos o Evangelho, Deus prepara tudo. Deus prepara para que nós ouçamos o Evangelho, para que através do Evangelho que nós ouvimos, nós possamos saber quem é Jesus, nele crer, né? E neste momento que cremos no Senhor Jesus, então não é quando nós dizemos que cremos, é quando o nosso coração crê, quando o nosso coração é convencido ali pelo Espírito Santo, nós cremos. Neste momento nós somos selados pelo Espírito Santo, pronta, a propriedade de Deus. Arreda Satanás que aqui você não chega mais, que você não tem mais parte. Recebe o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, que é a garantia da nossa herança ao resgate da propriedade de Deus. Veja bem, propriedade de Deus, é a garantia de propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Pronto, amado. Não tem, terminou, não tem mais o que discutir. Eu creio, amados, que vocês que estão me acompanhando nesses vídeos, nós juntos aqui estudando a palavra de Deus, olha, eu fico maravilhado. Quando a gente tem esta maravilha, nada, absolutamente nada pode tirar a nossa salvação. Porque o único que podia tirar, que é Deus, que é o Senhor Jesus, ele não tira, ele não quer tirar. Então, nada mais, nem nós mesmos, nós podemos tentar abandonar o Senhor. Não adianta, o nosso espírito é dele. Como ele fala no texto ali, ao resgate, quer dizer, aquilo que estava perdido lá foi tirado, foi arrancado de lá da perdição. E o Senhor, Deus, tomou posse de nós através do sacrifício do Senhor Jesus. Que maravilha, a certeza da salvação. Então aqui, amados, a gente termina este vídeo. Eu fico maravilhado com a palavra do Senhor. A gente termina mais este vídeo, amado, agradecendo a Deus por esse privilégio maravilhoso da gente poder estar desfrutando deste banquete de rei, que é a palavra de Deus para nossas vidas.
E agradeço por vocês, amados, que têm me acompanhado, que têm estado junto comigo, que têm tido paciência dos dias que eu tenho falhado de postar vídeo. Né? Vocês estão aí sempre acompanhando, não desistem. Que bom poder contar com vocês. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Orem por mim, pela minha família. Nós precisamos orar uns pelos outros. Não é verdade? E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Eu já convido vocês para os próximos vídeos. Não sei qual vai ser o tema do próximo vídeo. No que nós vamos focalizar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê o tema então dos próximos vídeos. E assim nós vamos indo até quando o Senhor nos permitir. Beleza? Então, se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.